Salve, salve rapaziada, professor Marcos Lima aqui. Na aula de hoje eu vou mostrar todos os códigos de cifragem possíveis que você pode encontrar numa cifra, explicando cada um deles. Bom, para quem ainda não conhece o canal, toda semana eu trago uma aula nova para vocês. Convido você então a se inscrever ativando a notificação para não tomar falta, não perder nenhuma aula. O material dessa aula, o PDF dessa aula vai estar disponível para download aqui no link da descrição, é só entrar no grupo do Telegram. Esse grupo é aberto, é grátis, você entra lá e pega o PDF da aula que você quiser aqui do canal. A única coisa que você paga é gastar um pouco da sua gentileza deixando like, compartilhando o vídeo, conversando comigo nos comentários, beleza? Então vamos lá. Aqui vale uma consideração. A cifra ela é bem popular, então ela sofre muitas variações. A gente vai ver casos de cifras que significam o mesmo acorde escrito de diversas formas e a gente também vai ver essas confusõezinhas que existem, como Dó 9, Dó Ad 9, Dó 2, Dó sus 2. Se faltar alguma cifra que eu não botei aqui no vídeo, por favor, deixa nos comentários. É possível que eu tenha pulado alguma, então eu conto com você nos comentários para deixar aí qual foi a cifra que eu esqueci de falar. Vamos lá, vamos assistir o vídeo. Bom, vamos começar repassando a formação dos acordes. Um acorde é formado pela harmonização de terças, um empilhamento de terças, onde a gente tem sempre uma tônica, uma terça, uma quinta e às vezes também a sétima. Essa terça pode ser maior ou menor, a quinta pode ser justa, diminuta ou aumentada e a sétima maior, menor ou diminuta. Lembrando que esses nomes dizem respeito a intervalos, a distâncias. Terça maior 2 tons, terça menor 1 tom e meio, quinta justa 3 tons e meio, quinta aumentada 4 tons, quinta diminuta 3 tons, sétima maior 5 tons e meio, sétima menor 5 tons, sétima diminuta 4 tons e meio. Além das notas do acorde, nós temos também as notas de tensão, que são aquelas notas que não fazem parte da estrutura do acorde, mas aparecem para dar um tempero no acorde. São sempre segunda, quarta e sexta, que às vezes aparecem escrito como 9, 11 ou 13, mas em essência é a mesma coisa. Pelo menos para título de cifra é a mesma coisa. A nona ainda pode aparecer aumentada ou bemol, segunda menor, segunda aumentada. A 11ª pode aparecer como 11ª aumentada, quarta aumentada. E a 13ª pode aparecer como bemol 13 ou sexta menor. Bom, existem certas regras de notação dos intervalos na cifra. Os intervalos maiores e justos não precisam ser ditos nem representados, nem grafados. Exemplo, quando a gente fala segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a gente já assume que esses são intervalos maiores ou justos. Exemplo, Dó com quarta. Essa quarta a gente não falou nada, a gente assume ela como sendo justa. Dó menor com sexta. A gente não falou nada aqui da sexta, a gente não precisa escrever sexta maior, a gente assume que essa sexta é maior. É o contrário para a sétima. A sétima, quando ela é maior, eu preciso escrever e falar. Por isso o grafismo de um acorde com sétima maior, eu tenho escrito um M maiúsculo aqui do lado. Já os intervalos menores, diminutos ou aumentados, eles precisam ser ditos, mencionados, e precisam ser representados na cifra. Então, quando a gente tem uma segunda menor, uma terça menor, uma quarta aumentada, uma quinta bemol, uma quinta aumentada ou uma sexta menor, a gente precisa falar e escrever. Exemplo, Dó com quarta aumentada, eu tenho que escrever a quarta aumentada. Dó com bemol 6, eu tenho que falar e escrever bemol 6. A regra é o contrário para a sétima. A sétima, quando ela é menor, eu nem falo nem escrevo o M minúsculo de sétima menor. Exemplo, Dó com sétima. Essa sétima, se eu não falo nada depois do 7, é porque ela é menor. Reparem que é o contrário da sétima maior. Quando a sétima é maior, eu falo e escrevo. Bom, nosso primeiro acorde é a famosa tríade maior. A gente representa apenas com a letrinha que representa a tônica e a gente tem tônica, terça maior e quinta justa. Alguns livros americanos, isso a gente vai ver ao longo aqui da nossa aula, que acontece bastante, representam um Dó maior como Dó major. Isso aqui é muito raro, chega a ser incorreto, mas existe alguns livros que representam dessa forma. O próximo acorde é a tríade menor, é o Dó menor. A gente representa a tônica e esse M que diz respeito à terça menor, a formação dele. Tônica, terça menor e quinta justa. Nos Estados Unidos é comum, em livros americanos, é comum você encontrar esse símbolo de menos para representar a terça menor aqui, o Dó menor, ou ainda escrito minor mesmo, escrito por extenso. Outro acorde que nós temos é a tríade diminuta. A tríade diminuta você representa pela tônica, mas esse dim de diminuto aqui do lado. Ele é um acorde que tem terça menor, tônica, obviamente,
terça menor e bemol 5. A representação da tríade diminuta é a tônica com essa bolinha aqui. Mas atenção, lá na frente a gente vai encontrar a tétrade diminuta e existe uma certa confusão com relação a esse símbolo aqui. Mais para frente a gente vai falar dessa confusão. Outra categoria de acorde é o acorde com quinta aumentada. Então nós temos a tríade, em vez de ter quinta justa, nós temos tônica, terça maior e quinta aumentada. A maneira mais corriqueira de encontrar é essa que está em amarelo aqui, mas eventualmente a gente encontra escrito Dó com o símbolo de mais. Esse mais representa a quinta aumentada. Outra maneira que também a gente encontra bastante na internet e é bem explicativa é o mais 5, ou às vezes 5 mais. O que é óbvio, se eu escrevi a quinta e botei o mais do lado é porque ela é quinta aumentada. Sites americanos ou livros americanos a gente encontra ainda dessa forma aqui, escrito literalmente o aumentado. Bom, agora a gente tem essa forma de representação que é muito comum na internet também, que é a representação do power chord. O power chord é um acorde onde eu executo apenas a tônica do acorde e a quinta do acorde. Aqui eu tenho a repetição da tônica. Eu não executo nem a terça nem a sétima do acorde, apenas a tônica e a quinta. O power chord, na verdade, não é um acorde, é uma maneira de você executar um acorde. Então você tem numa harmonia, por exemplo, Dó maior, Sol maior, Lá menor, Fá com sétima maior. E se você representar todos esses acordes apenas com 5 do lado, em vez de tocar Dó maior, Sol maior, Lá menor, Fá com sétima maior, você vai tocar apenas a tônica e a quinta desses acordes. Mas provavelmente esse acorde tem uma terça maior ou uma terça menor que você, guitarrista, violonista, não está executando. Mas o teclado está executando, a melodia está passando ali pela terça maior, a linha de baixo está passando ali pela terça menor e assim vai. Mas de fato, quando você encontrar nas cifras Dó 5, provavelmente ele está falando desse cara aqui, uma maneira de executar o acorde apenas tocando a tônica e a quinta. Bom, agora a gente vai para a categoria de acordes com sétima, ou as tétrades, acordes de 4 notas. Nesse caso aqui a gente tem uma tríade maior aqui, representado pela tônica, terça maior e quinta justa, mais a sétima, por isso tétrade. Lembrando que a gente falou lá em cima, se eu só falo e escrevo 7, essa sétima é a sétima menor. Diferente da sétima maior, aqui a gente tem uma tríade maior, tônica, terça maior, quinta justa, acrescida da sétima maior, por isso uma tétrade. A sétima maior é o intervalo que eu tenho que falar e escrever, por isso que tem um 7 maiúsculo, um M maiúsculo depois do 7. Tônica, terça maior, quinta justa, sétima maior. Esse acorde aqui, em sites americanos ou livros americanos, a gente encontra também escrito Major 7, dessa forma por extenso aqui. Na internet, às vezes você encontra Dó, entre parênteses, mais 7 ou 7 mais, cuidado, porque se esse mais estiver colado aqui no Dó, é a quinta que é aumentada. Por isso que normalmente a gente bota entre parênteses 7 e mais depois. Na internet aparece dessa forma e tem essa forma curiosíssima aqui que é de um triângulo, de uma pirâmide aqui no meio do acorde. Quando você encontrar um Dó em uma pirâmide do lado, é uma maneira que você encontra em sites e livros americanos, tá? Mas enfim, tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior representada aqui, essa maneira curiosa que aparece em alguns sites e livros americanos. Seguindo nesse raciocínio, a gente tem a tríade menor, tônica, terça menor, quinta justa, acrescida da sétima. Então a gente tem uma tétrade menor com sétima. Na internet, em sites americanos, a gente encontra o menor representado pelo M, e aqui a gente vai começar a somar as informações que nós já pegamos lá atrás, seguido do 7. Ou às vezes até a abreviação de minor aqui, Dó, Mi, 7. Esse Mi é de menor aqui, tônica, terça menor, olha aqui o menor de terça menor, quinta justa. Reparem que quando a quinta é justa, a gente não menciona aqui em volta do acorde, a gente menciona sempre que a quinta é aumentada ou diminuta, com exceção do power chord que a gente bota o 5 lá. Sétima menor, está aqui a sétima sem representação nenhuma de menor, como a gente já viu na regra. Da mesma forma, então, a gente tem a tétrade menor com sétima maior, onde a gente tem tônica, terça menor, quinta justa, não há representação da quinta, e sétima maior que a gente fala e escreve. Nada de novo, a gente só está somando as informações. Nos Estados Unidos, eventualmente você encontra Dó menor representado pelo M minúsculo e da mesma forma encontra o sétima maior representado por Major 7 ou também essa outra forma aqui que a gente encontra em alguns sites ou livros americanos. Bom, a gente agora vai para a categoria do acorde menor com sétima e quinta diminuta ou quinta bemol. Como eu falei, quando a quinta não é justa, ela vem sempre representada aqui do lado do acorde. Tônica, terça menor, bemol 5 aqui, ó, uma tríade diminuta acrescida da sétima menor. Essa tétrade aqui, ela é representada pela bolinha, agora atenção, cortada.
E a maneira mais correta, ou você escreve por extenso Dó menor com sétima bemol 5, ou representa a tônica, Dó, a bolinha cortada e sétima. Mas a gente encontra bastante também Dó, bolinha cortada, o que é suficiente para a gente saber que se trata do acorde também conhecido como meio diminuto. Bom, agora a gente tem a tétrade diminuta. Lembra que eu falei que ia voltar nesse acorde que tem um símbolo de atenção? A tétrade diminuta é um acorde que a gente tem tônica, terça menor, bemol 5, como o meio diminuto, porém a gente não tem sétima menor, a gente tem a sétima diminuta, que na verdade, né, soa parecido com a sexta, né? É a mesma coisa que a sexta, mas por uma regra a gente chama de sétima diminuta. Esse acorde, a representação mais correta dele é Dó tônica, bolinha sem o traço, 7 ou Dó Dim 7. Porém, na internet, nos livros, muitas das vezes a gente encontra apenas tônica com a bolinha, o que gera uma certa confusão com a tríade diminuta. Por isso que eu digo um acorde diminuto, tétrade diminuto, a gente deveria representar sempre com a bolinha e a sétima aqui do lado. Mas de fato, muitas situações você encontra apenas a bolinha sem a sétima aqui do lado e a gente está falando da tétrade diminuta. Então, se você encontrar a bolinha, assim, a tônica com a bolinha, executa a tríade diminuta. Se você achar que falta alguma coisa, ouve a música. Se achar que falta alguma coisa, na verdade, isso aqui é uma maneira preguiçosa de escrever a tétrade diminuto. Repito, a maneira correta de escrever esse acorde é com a sétima do lado, mas a gente encontra muitas vezes escrito assim como se fosse uma tríade, mas na hora que você vai tocar a música sente falta de alguma coisa e é uma tétrade. Outro grafismo que a gente encontra nas cifras é esse aqui, onde a gente tem sempre no lado esquerdo o acorde que a gente vai executar, nesse caso aqui são sempre o acorde Dó, e no lado direito da barra, aonde fica a nota mais grave. A maneira correta de ler uma cifra que está escrito dessa forma é Dó com o baixo no Mi, Dó com baixo no Sol, Dó com baixo no Si. Um acorde cifra normalmente escrito assim, quando você não representa nada, você deixa sempre a tônica, a nota que dá nome ao acorde, na nota mais grave. Quando você não quer que a tônica fique na nota mais grave, você tem que representar dessa forma. Você bota uma barra e indica a nota do acorde que você quer que fique na nota mais grave. Nesses três casos aqui, são inversões do acorde. Como assim? Eu tenho o acorde Dó, depois da barra eu estou indicando aqui na cifra que eu quero que a terça do acorde, no caso o Mi, seja a nota mais grave. Dó com baixo no Sol é isso. Eu tenho o acorde Dó e quero que a quinta do acorde, que é o Sol, fique na nota mais grave. Então eu tenho que acrescentar um dedo aqui no Dó, aqui em cima, para que seja um Dó tocado a partir do Sol. Ou ainda, eu tenho um acorde Dó que eu quero que a sétima maior, o Si, seja a nota mais grave. Aqui nesse caso, eu não preciso botar Dó com sétima maior aqui não, eu seria redundante. Então eu boto apenas Dó e deixo a sétima maior aqui desse lado. Então eu tenho um Dó, mas como eu indiquei que eu quero a nota Si, que é a sétima maior, eu boto dessa forma aqui. Reparem como o Mi, o Sol e o Si são notas que fazem parte do acorde. Nesse caso, nós chamamos de inversão do acorde. Por quê? Como eu falei, gente, a cifra ela tem uma função de comunicação. Então, muitas das vezes a gente encontra, por exemplo, Lá menor com baixo no Sol. Aqui é uma inversão, como a gente viu no caso anterior, porque o Sol é a sétima de Lá menor. Então, eu faço um Lá menor e coloco na nota mais grave, conforme eu indiquei aqui, o Sol ou a sétima do acorde. Porém, nesses dois casos aqui não são inversões verdadeiras. Por quê? Lá menor com baixo em Fá sustenido, eu faço Lá menor, é isso que importa. Eu faço Lá menor e toco na nota mais grave, no baixo, quem? O Fá sustenido. Porém, o Fá sustenido, gente, não é do arpejo do acorde aqui, ele não faz parte da tríade do acorde, nem da tétrade do acorde. O Fá sustenido, aqui nesse caso, é uma sexta maior de Lá menor. Então, ou eu estou fazendo um Lá menor com sexta com baixo na sexta, que não é uma inversão, ou ainda, se eu considerar o Fá sustenido a tônica, seria um Fá sustenido meio diminuto. Olha que loucura. Quando a gente faz um baixo que não é formado pelas notas do acorde, normalmente a gente está camuflando uma outra situação, mas não importa. Encontrou isso aqui, o que você vai fazer? Você vai discutir com o cara que escreveu falando, olha, não é uma inversão? Não, você vai tocar o Lá menor e vai colocar na nota mais grave a que ele indicou, o Fá sustenido, mas de fato ele está camuflando o nome de outro acorde, quando essa nota do baixo não é a nota que está na formação do acorde. Mesma coisa aqui, Lá menor com baixo no Fá. O Fá não faz parte da formação do acorde. O Fá é a bemol 6, né, ou sexta menor de Lá menor. Então isso aqui é um Lá menor
com sexta bemol com baixo na sexta bemol, ou ainda, olha que loucura, é um Fá com sétima maior. Repara aqui, se eu olhar para o Fá como tônica, olha que acorde que eu tenho aqui, um Fá com sétima maior. Mas na prática, gente, faz um Lá menor com baixo e Sol, depois faz um Lá menor com baixo e Fá sustenido, depois faz um Lá menor com baixo em Fá. Fica atento se essas notas são inversão ou apenas uma simplificação para fazer uma comunicação mais rápida com a gente. Bom, aqui é outro acorde que eu botei um símbolo de atenção porque é o seguinte, é o Dó com nona. O Dó com nona, a rigor, isso que está escrito aqui é a tríade de Dó, tônica, terça maior e quinta justa, acrescida da segunda maior. Se a gente escreve 9, como eu falei lá atrás, a gente assume esse 9 como sendo maior, uma segunda maior. Acontece o seguinte, nos sites ou livros americanos, quando você encontra escrito Dó 9, quer dizer Dó com sétima e nova. Isso é uma confusão que acontece bastante. Outra maneira de escrever o Dó com nona é escrever Dó com segunda, bem comum em alguns sites brasileiros. Existe ainda uma outra possibilidade de representação, que é o A de 9. Nos Estados Unidos, quando você quer representar o que a gente aqui representa como tríade acrescido de uma nona, eles colocam esse A de 9 aqui. Vocês provavelmente já passaram por isso. Isso aqui nada mais é, gente, do que a mesma coisa do que isso aqui pra gente. Ou seja, você tem a tríade maior, tônica, terça maior e quinta justa de Dó, acrescido da segunda maior. Isso gera uma certa confusão às vezes. Por que essa confusão? Porque se nos Estados Unidos, se você botar Dó nona, ele vai entender que aqui tem uma sétima junto. Existe outra categoria de acorde que também botei uma atenção aqui porque rola uma confusãozinha, são os acordes sus. Esse sus não é de sustenido, esse sus é de suspenso. O grau de maior ou menor do acorde. Quem está suspenso aqui é a terça do acorde. E entra depois desse sus, quem faz parte do acorde? Uma segunda. Se a gente não falou, não escreveu nada, quem é essa segunda? Segunda maior. Sempre que você encontrar o sus, quer dizer que esse acorde não tem terça, é só ver o númerozinho que está do lado, é o que entra no lugar da terça. Fiquem atentos, um acorde sus 2 não é igual a um acorde com segunda ou com nona. Esse aqui a gente elimina a terça e coloca a segunda no lugar, enquanto nesse Dó segunda ou Dó com nona, que é a maneira mais usual de usar, eu tenho a tônica, a terça, a quinta e acrescento a segunda. Enquanto no sus, repito, você tem a tônica e a segunda no lugar da terça. Outra cifra que a gente encontra bastante é o Dó com quarta. Aqui também tem uma atenção porque rola uma confusão. Tanto no Brasil é comum a gente escrever Dó 4, nos Estados Unidos também. Porque nos Estados Unidos, se eu escrevo nos sites americanos ou nos livros americanos, se eu escrevo Dó com décima primeira, eu quero dizer que esse acorde tem sétima e décima primeira. Atenção nisso aqui, se você está no site americano ou no livro americano, se você encontra da mesma forma Dó 9, Dó 11 ou Dó 13, quer dizer sétima e 11, ou sétima e 9, sétima e 13. Então a maneira mais usual é essa aqui, a gente encontra Dó com quarta, aí sim, a gente tem uma tríade maior aqui, tônica, terça maior e quinta justa, acrescida da quarta, se eu não falei nada, essa quarta é justa. Da mesma forma que a gente encontrou o acorde sus 2, a gente encontra o acorde sus 4, tem esse símbolo de atenção, porque aqui também gera uma confusãozinha. Então aqui a gente tem a tônica, não temos a terça, sus quer dizer isso, grau maior ou menor, a terça é suspensa, e entra a quarta no lugar, mesmo papo que a gente teve na segunda. Então não confundam um Dó com quarta com Dó sus 4. Aqui acontece bastante. Na cifra, muitas das vezes, o cara escreve apenas Dó 4, Ré 4, quando na verdade o que a gente está ouvindo é isso aqui. Sabe aquele Ré que você pega e bota o dedo na terceira casa ali, na primeira corda? Você não está fazendo um Ré com quarta, você está fazendo um Ré sus 4. Por quê? Porque você está colocando a quarta no lugar da terça. Você não está acrescendo a quarta a tríade, tá? Se você encontra Dó com quarto, a rigor, a maneira correta seria tônica, terça maior, quinta justa, tá faltando a justa aqui, esqueci de botar a quinta justa aqui, e quarta justa. Nesse caso é diferente porque eu tenho a quarta justa no lugar da terça. Outra grafia de cifra que a gente encontra é o Dó com sexta, mesmo papo da décima primeira. Se você escrever sexta, é a tríade maior, tônica, terça maior e quinta justa, acrescida da sexta maior. Se eu não falo nada, o intervalo é considerado maior ou justo. Nos Estados Unidos, se você escrever Dó 13, representa, na verdade, Dó com sétima e décima terceira. A gente no Brasil escreve às vezes Dó 13 também, não necessariamente representando a sétima aqui. Mas se você estiver num site americano, num livro americano, se você escrever simplesmente Dó 13, é isso aqui que ele está querendo
que você faz. Bom, da mesma forma que a gente tem a tríade maior com sexta, a gente vai poder ter a tríade menor, tônica, terça menor, aqui é M de menor, quinta justa, quando a quinta é justa a gente não fala nada, sexta maior aqui no final. Também podemos ter a tríade menor com sexta menor, ou sexta bemol 6, como a gente escreve no grafismo também. Tônica, terça menor, quinta justa, terça menor representada pelo M, quinta justa a gente não fala nada, sexta menor representada pelo bemol 6. Outra categoria de acorde que a gente encontra bastante é o sexta e nona. Tríade, tônica, terça maior, quinta justa, acrescido da segunda maior, que é a nona, e a sexta maior, que está aqui representado pelo sexto. Outro acorde que nós temos é a tônica, terça maior, bemol 5, que está aqui representado, quando a quinta não é justa, como eu falei, sempre aparece aqui, e sétima menor, é o dó com sétima, bemol 5. Outro acorde que nós encontramos bastante é o acorde com sétima e nona, e aqui fica aquela tensão. Nos Estados Unidos, esse acorde aqui você pode encontrar escrito apenas dó 9, eu já falei isso lá em cima, mas é o mesmo papo. A gente tem tônica, terça maior, não tem nada falando aqui que ele é menor, então terça maior, quinta justa, não estamos falando nada da quinta aqui, sétima, só o 7 quer dizer sétima menor, e 9 a gente assume como sendo a segunda maior. Bom, da mesma forma, se a gente tem a tétrade aqui, tônica, terça maior, quinta justa e sétima menor, para a segunda maior, a gente vai ter ainda para a segunda menor, representado pelo bemol 9, e para a segunda aumentada, representada aqui pelo sustenido 9. Outro acorde que a gente encontra, e a gente também tem aquele caso da diferença com os Estados Unidos, é o acorde com sétima e décima terceira. Nos Estados Unidos a gente fica atento porque se eu escrever só o 13, já quer representar 7, 13. Tônica, terça maior, quinta justa, sétima menor e sexta maior, representado pelo 13, 6. Nos Estados Unidos, fiquem atentos a essa diferença. Bom, da mesma forma, se a gente tem um acorde com sétima e décima terceira e sexta maior, a gente também vai encontrar o acorde com sétima, o dominante, com sexta menor. Sexta menor representada aqui na cifra por bemol 13. Então, tônica, terça maior, quinta justa, sétima menor e sexta menor, representado pelo bemol 13. Da mesma forma que a gente tem um acorde dominante com nona, a gente vai ter o acorde com sétima maior e nona. Aqui, na verdade, a gente está somando as informações que nós já temos, né, gente? Tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior, e nona, a nona, segunda maior. Alguns sites e livros americanos você encontra major, né, para representar a sétima maior. Repara que aqui quando tem a nona, a gente de novo não precisa botar a sétima aqui do lado, né? Se eu boto nona ou 13 ou décima primeira, já fica subentendido que tem uma sétima, aí você só escreve o major aqui do lado. Da mesma forma, a gente também vai encontrar o acorde com sétima maior, tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior, e décima primeira aumentada ou quarta aumentada ou sustenido 4. Nos Estados Unidos, a diferença é que a gente não bota a sétima, mas pode encontrar dessas duas formas. Da mesma forma, a gente tem a sexta maior no acorde com sétima maior, que pode ser representado como 13. Nos Estados Unidos, é aquela diferença. Tônica, terça maior, quinta justa, sétima maior e sexta maior. Bom, esse é um acorde, o acorde dó com sétima, sus 4 e nona, é um acorde que gera bastante confusão, principalmente uma confusão com aqueles outros que tem sus 4 ou 4. Ele é um acorde que tem tônica, a terça não vai ter, porque a gente encontrou o sus aqui, então a gente vai ter a quarta justa no lugar da terça, é isso que esse sus 4 quer dizer, mas a gente tem ainda uma quinta justa, uma sétima, portanto sétima menor, e uma nona, portanto segunda maior. A rigor, esse acorde deveria estar sempre escrito dessa forma. Exemplo, dó com sétima, sus 4 e 9. Porém, a gente encontra ele escrito de diversas formas e isso gera uma dor de cabeçazinha pra gente. Por exemplo, no livro do Almir Shediac, naquela série Songbooks, ele bota dó com sétima, nona e quarta. Ele não escreve o sus. E quando você vai ver lá o diagrama do bracinho, que é para executar, na verdade é para executar dessa forma aqui. Ele foi econômico e botou, sempre no meu livro que tiver 7, 9 e 4, na verdade é esse cara aqui. Pois é. Outra confusão é a gente não botar nona, só botar só 7, sus 4 ou ainda só sus 4. Quando você encontra às vezes dó sus 4, gente, fiquem atentos que embora não esteja escrito da maneira correta, muitas das vezes quer dizer esse cara aqui. Professor, como é que eu vou saber? Experimenta, gente. Outra grafia comum, principalmente nos livros de jazz, como eu falei, o Real Book, é o alt, de acorde alterado. Muitas vezes aparece só o alt e o mais comum é aparecer alt
7 aqui, alterado sétimo. São sempre acordes que têm a quinta bemol ou quinta aumentada acrescida dessas tensõezinhas aqui, bemol 9, sustenido 9, bemol 9, sustenido 9 aqui. Não é que necessariamente tem que aparecer todas essas tensões. Lembra que eu falei que quem entende de música, quem toca jazz, também usa cifra? Quando bota alt 7, ele está justamente deixando em aberto para você escolher qual situação dessas aqui você acha que vai ser mais proveitoso para a música, vai se encaixar mais com o que está sendo executado. Outra situação, que também não é muito comum, mas existe, é você colocar esse símbolo aqui de omissão, indicando que nessa cifra aqui você deve omitir a quinta justa do acorde. Omite 5 ou no 5, no 5, né? Não 5, omite o 5. Isso aqui existe. Quando vocês encontrarem isso, não se desesperem, é apenas isso. Toque esse acorde aqui sem executar a quinta. Gente, no nosso instrumento, principalmente no violão, a coisa mais comum que acontece no nosso instrumento é você não ter dedos para tocar esse tanto de nota aqui, ainda quinta justa, tônica, terça maior, quinta justa, sétima menor. No próprio dó com sétima e nona, que é aquele acorde super simples, que a gente usa o tempo todo, a gente omite a quinta com frequência, tá? Mas, se você quiser representar a omissão da quinta, você ainda bota isso aqui. Muita gente provavelmente nunca nem viu esse no 5 ou omit 5 aqui.